mais uma vez aqui com vocês para um curso da Inove Educação. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou sua professora de recursos, meu nome é Jéssica Barros, eu sou advogada, civilista e processualista, atuante na área recursal. Eu atuo desde o TJ, TRFs até Tribunais Superiores, STJ e STF. Também sou pós-graduada em Direito Processual Civil e Empresarial pela Universidade Legale e especialista na atuação em tribunais pela Universidade de Fortaleza. Novamente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para o nosso curso de atuação estratégica nos tribunais. Bom, vocês já sabem como funciona nosso curso. Ele tem 3 blocos de 20 minutos e aí em cada bloco a gente vai aprofundar nessa questão da atuação estratégica nos tribunais. Então a gente vai ver juntos como que vocês se tornam profissionais que atuam diretamente perante os tribunais de forma estratégica para que vocês possam ter aí um melhor desenvolvimento na área recursal, uma prestação jurisdicional em favor do seu cliente mais efetiva e, é lógico, aumentar as chances de provimento dos recursos de vocês. Vamos lá começar a nossa aula. Vou abrir aqui para vocês meu slide, então vocês vão poder acompanhar aí a matéria através do slide. Não se preocupem que todo o material está anexo para vocês depois, então vocês podem consultar direto na plataforma, ok? Então vou começar aqui compartilhando minha tela. Vamos lá. Acredito que vocês já estejam vendo aí, porque para mim já está aparecendo. Então, a gente vai começar esse bloco, que ele é um bloco introdutório, falando dessa necessidade de vocês estarem numa atuação no tribunal, por que que ele é importante, o que que ele acresce na advocacia de vocês, a partir do momento em que vocês começam a ter essa atuação mais efetiva no tribunal. O que que a gente nota efetivamente na prática? A gente nota que os advogados, eles privilegiam muito, dão muita importância na atuação do primeiro grau, então naquela fase de conhecimento do processo, onde a gente tem a inicial, a contestação, a audiência de instrução, né, a fase probatória ali, fase de saneamento, fase probatória. E aí, quando a gente começa a ir para uma fase de tribunais, isso vai se perdendo. O próprio número ali do CNJ, o estudo do CNJ, aquele Justiça em Números, ele demonstra isso, porque ele tem lá que o índice de recorribilidade externa, o que é essa recorribilidade externa? É quando você tem um juízo que você vai fazer a revisão daquela decisão. Então, você sai de um juízo a quo para um juízo ad quem, um juízo posterior, em que ele faz a revisão da decisão. Então, a gente tem aí, dentro dos tribunais, da sentença para uma revisão em apelação, né, que a gente tem o duplo grau, a gente tem um índice de 22% dentro dos tribunais estaduais. Se a gente parte para os juízos federais, a gente tem um índice de recorribilidade de 25%. E aí, quando a gente sai de um segundo grau para tribunais superiores, porque aí a gente já presume-se que os advogados que estão ali em grau recursal, eles já têm uma advocacia mais especializada, eles já têm mais uma advocacia voltada para tribunais, então eles conseguem facilmente transitar do segundo grau para os tribunais superiores. Aí a gente já tem um índice diferente, um índice até um pouco maior, não no estadual ele fica um pouco ainda abaixo, em 18%, mas no federal a gente tem aí um índice de 27%. Então a gente já nota que tem uma transição maior. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o advogado ele tem uma maior dificuldade em estar atuando nos tribunais, seja porque ele tem um certo receio, um certo medo, porque ali perante os tribunais a gente tem atos mais de oralidade, então a gente tem necessidade de atos diligenciais.
Não é como no primeiro grau que a gente tem uma fase mais escrita, né? Então, uma fase mais de peticionamento, onde o advogado ele está ali mais exercendo o peticionamento, tendo a fase de oralidade apenas ali na instrução, na audiência de instrução e julgamento, para a produção de provas orais. Não, no tribunal isso não acontece. As provas documentais, as provas que não têm ali oralidade, elas já estão produzidas, né? Então, a gente tem nos tribunais uma fase de oralidade, onde a gente vai fazer atos diligenciais, sustentação oral, despacho de memoriais. Aliás, a gente tem 2 aulas aqui na Inove Educação sobre esses temas especificamente. A gente fala de despacho de memoriais, como você despacha memoriais em segundo grau, e também como você se prepara para uma sustentação oral. Então, se você não conferiu ainda, vai lá e confere, porque elas complementam essa aula que vocês vão ter agora de atuação estratégica nos tribunais, porque faz parte da estratégia de atuar nos tribunais, você estar ali fazendo esses atos diligenciais de sustentação oral e de despacho de memoriais, ok? Então, não deixa de conferir lá. Mas voltando aqui, nós vemos isso no dia a dia, que o advogado privilegia o primeiro grau, ele privilegia ali a fase de peças em primeiro grau, de produção de provas, e ele esquece da parte do tribunal. E depois da fase instrutória do processo, né, lá no primeiro grau, a fase recursal, essa fase que a gente tenha o efeito devolutivo dos recursos, em que vai ter uma reanálise, é a fase mais importante do processo, porque é ali que efetivamente você vai ter praticamente, se não envolver questão de direito efetivamente, se for só questão probatória e fática, é ali que você vai entregar definitivamente o resultado, a finalização da prestação jurisdicional. Então, é muito importante se atentar a essa fase. Por quê? Porque o processo não termina na sentença. Muito pelo contrário, ele tem as outras fases que têm que ser observadas e dentro delas está a fase recursal, tá? Passando aqui adiante, nós vamos falar da atuação efetiva nos tribunais, no que ele vai te auxiliar, seja lá no primeiro grau, seja em toda ali a sua atividade estratégica. Ou seja, o que atuar no tribunal vai te dar de bagagem para a advocacia como um todo. Então, primeira coisa, você vai entender o que você deve, o que você não deve constar na inicial e na contestação. Por quê? Porque quando você atua efetivamente no tribunal, quando você entende como funciona ali a dinâmica dos julgamentos dos recursos, como que os julgadores analisam tudo que está no processo, você começa a entender o que você deve colocar lá, o que de fato é importante, o que de fato você tem que trazer, o que de fato você vai ter que comprovar. Porque não é tudo, obviamente, que o cliente nos traz, que chega ali, que a gente tem necessidade de relatar no processo. A gente relata aquilo que é fundamental para enquadrar no direito que o cliente tem. Então, vendo isso, tendo essa visão, analisando ali toda a circunstância dos julgados, analisando os julgados, você consegue ter essa percepção. A partir disso, você também entende qual é a dinâmica probatória, o que você tem e o que você não tem que comprovar. A gente tem um encargo probatório, né, que está no 373 do Código de Processo Civil, em que o ônus daquilo que é alegado cabe ao autor e ao réu cabe comprovar ali fatos que são impeditivos ou modificativos do direito do autor, certo? A gente tem isso lá. Só que a gente também tem a distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode alterar esse encargo. E muitas vezes a gente não tem ciência de quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Também não tem muita ciência, às vezes, do que seria esse ônus do autor e do que seria esse ônus do réu, especificamente ali, de acordo com cada matéria. Na trabalhista, isso é mais visível, né?
e o advogado ele já tem ali uma clareza maior do que ele tem que provar, se é um pedido de hora extra, então ele tem que provar, ou a prova é da parte contrária, já tem essa percepção maior, né, do que eles terão que provar na audiência de instrução. No cível, a gente já não tem muito isso. O advogado parece que, quando ele é o autor, ele faz a inicial e ele passa a achar que ele tem que provar tudo, né? Ou então, ao contrário, que ele não tem que provar nada. Então, não tem essa clareza muito bem delimitada de quem é o ônus probatório. E a partir do momento em que você começa a atuar no tribunal, você começa a ter percepção sobre como você deve fazer essa produção de prova. Então, por exemplo, você está lá numa causa consumerista por ingestão de corpo estranho em alimento, aí você entende se nessa hipótese, você tem que comprovar que você ingeriu o alimento, ou simplesmente você fazer a comprovação de que havia ali um corpo estranho dentro daquele alimento já é suficiente. Segundo a jurisprudência, já é suficiente porque você tem ali um dano presumido. Você só vai precisar comprovar se você quiser que esse dano seja majorado. Então, aí você vai ter que comprovar os efeitos dessa ingestão para você ter um dano majorado. Então, você começa a ter essa noção específica de como funciona essa distribuição probatória e de como você tem que produzir. Por quê? Porque está lá nos julgados como foi avaliado. Na sessão de julgamento, os julgadores discutem aquele caso. Então, você começa a ter essas percepções mais de ordem material, de ordem de direito, de ordem processual. Não, você sai um pouco só daquela construção fática, daquela coisinha de meus fatos que te dou o direito, que é muito comum a gente ver o advogado reproduzir ali em sede de primeiro grau, né? Quando ele, até mesmo para justificar ali uma petição inicial que não tem uma construção jurisprudencial dentro dela, ou uma base ali de direito redigida, usa-se muito esse brocárdio, né? Quando você vai para o tribunal, você começa a ver os reflexos processuais, os reflexos de aplicação do direito mesmo. Então, você começa a entender como essas discussões de direito, essas discussões processuais ocorrem, e aí, com isso, você consegue trazer para a sua prática do dia a dia. Outra coisa que você vai entender é como juntar jurisprudência da forma correta. A gente vai até falar aqui no nosso curso sobre essa juntada de jurisprudência, né? Como que a gente faz, onde a gente busca jurisprudência, o que é correto e o que não é correto. E você começa a ter essa percepção também, porque você começa a entender na hora que está sendo ali discutido numa sessão de julgamento do processo, ou mesmo num acórdão, como que os julgadores vão trazendo essas decisões, como eles utilizam um precedente. Em que caso a gente pode falar que existe um precedente e em que caso a gente pode falar que ali está sedimentada uma jurisprudência, trazer ali na nossa peça a uníssona jurisprudência, a jurisprudência majoritária, a jurisprudência pacífica desta corte, que a gente gosta muito de colocar, mas muitas vezes a gente não está colocando da forma correta porque ela nem é pacificada. Então, a gente entende essa diferenciação e a gente começa a entender como a gente traz isso da forma correta para as nossas peças, para os nossos recursos e como isso vai auxiliar na nossa argumentação, no nosso poder de convencimento para com o magistrado, para com o desembargador, para com o ministro, dependendo aí em que grau de atuação você está peticionando, tá? E aí, por fim, a gente também entende como que a gente impugna as decisões de forma objetiva, de forma clara, de forma específica, cumprindo aí realmente a dialeticidade recursal. Porque a dialeticidade recursal, que é o ônus da impugnação específica, que está previsto lá no Código de Processo Civil, no artigo 932, inciso 2º, eles nos diz que cabe à parte impugnar especificamente a decisão recorrida, senão o relator do recurso pode monocraticamente
negar seguimento àquele recurso, porque ele está violando a dialeticidade recursal. E nós aprendemos isso a partir do momento que a gente entende como que é feita essa devolução dos recursos, como que eles são julgados, o que é analisado, o que é observado. Porque muitas vezes o advogado tende a não fazer uma impugnação específica, mas simplesmente trazer ali trechos recortados e colados da inicial, da contestação, das próprias decisões e achar que isso é suficiente, mas não é, porque o que vai dizer se você está ou não cumprindo com a dialeticidade recursal, cumprindo com o ônus da impugnação específica, não é os recortes que você faz, mas sim se você impugnou os fundamentos daquela decisão. Então, é muito importante que isso também seja observado. E aí, partindo desse contexto de no que nos auxilia, por que é importante a gente ter uma atuação nos tribunais, a gente já começa efetivamente a ponderar como a gente tem essa atuação, né, estratégica dentro dos tribunais, com a observância das decisões, né? Então, eu vou trazer para vocês 3 pontos, na verdade, que vocês têm que observar na hora que vocês vão fazer um recurso, na hora que vocês vão estar pensando ali em ter uma atuação estratégica nos tribunais, tá? Quais são esses pontos? A análise da decisão e da sentença, a busca da jurisprudência e a forma de confeccionar esses recursos, porque sim, tem uma forma de você confeccionar os recursos para que eles tenham mais chance de provimento. Por quê? Porque há no tribunal uma ordem de julgamento de teses. E a partir do momento em que há uma ordem de julgamento de teses, o correto é que você formule esse recurso observando essa ordem de julgamento, porque aí o objeto recursal vai seguir essa ordem. Então, primeiro, quando um recurso chega, ele é analisado ali se ele tem alguma pendência formal a ser sanada. Então, eles vão analisar o conhecimento do recurso. Depois, eles analisam o recurso tendo possibilidade de ser julgado, aí é analisado teses que são prejudiciais de mérito, que impactam na análise do mérito no recurso, que se elas forem providas, o mérito do recurso não será analisado, que são as questões de nulidade. E aí, por fim, a gente tem a análise do mérito. Então, se a gente tem essa sequência de julgamento, né, essa ordem de julgamento, o correto é que a gente também faça a peça recursal seguindo essa ordem de julgamento. Então, é muito importante ser observada essa confecção, na confecção desse recurso, essa ordem. Então, a gente vai trabalhar esses 3 pontos. Já na próxima aula, a gente começa a entrar na análise da decisão e da sentença. Eu vou mostrar para vocês o que vocês olham na sentença e como vocês olham a sentença para poder direcionar a busca de jurisprudência, porque ela vai ser uma etapa anterior à confecção dos recursos, e depois a confecção do recurso em si. Então, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para que você possa tomar café, tomar uma água, aí você volta aqui que a gente já começa no nosso bloco 2 a fazer essa análise, combinado? Eu te vejo daqui a pouquinho.